Testemunho da década de 80, sobre a conversão de um católico. Me chamo Heraldo Martino, sou da cidade de Pádua, Itália, sou ex-católico romano. Sempre fui um homem dedicado às orações, até que um dia, eu orei para Deus, para Ele me mostrar, se eu estava seguindo sua verdadeira palavra, ou estava errado. Ele é fiel, ouviu minhas orações, e me revelou coisas que nunca sabia, nem sonhava saber. Me converti, depois das visões que o Senhor me mostrou. Hoje não estou mais na igreja católica, estou em uma igreja evangélica. Vou relatar minhas visões. O Senhor me mostrou uma visão, vi uma de uma igreja colorida. Perguntei o que significa isso. O Senhor disse, olhe por dentro dessa igreja. Vi um salão com luzes coloridas, piscando. Perguntei, isso é um baile, não é uma igreja. Eu disse, eu nunca vi igreja assim. O Senhor me respondeu, daqui a 2 décadas, muitas igrejas na terra estarão desse jeito. Essa igreja que veres, é a igreja que se contaminou com a Babilônia. As diversidades de cores, significa a igreja moderna, e suas luzes coloridas, significa que o mundanismo entrou dentro dela. Eles vão misturar as minhas coisas santas, com as coisas profanas desse mundo. Apocalipse 13, 15 e 16, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. 16 Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Na outra visão o Senhor me mostrava, uma prostituta grávida, ela estava em trabalho de parto, depois vi uma igreja cheia de ouro. Perguntei o que significa isso. O Senhor me disse, a prostituta e a igreja de pedras preciosas, é uma só. A prostituta é a igreja que adora imagens de santos, e objetos ungidos. Eu curo e liberto, não é objetos ungidos que cura e liberta. Suas pedras preciosas significa que suas doutrinas são terrenas, evangelho do bem-estar, físico e financeiro. O que essa igreja oferece, é tudo que eu tenho para dar, não oferece minha salvação, e a renúncia dos prazeres do mundo. A criança que vai nascer, dessa prostituta, são as igrejas evangélicas, que vão herdar dela sua idolatria, e impor seus preceitos humanos e suas doutrinas da carne. Eu frequentava a igreja católica, percebi que a descrição da visão correspondia a ela, e muitas igrejas evangélicas vão herdar seus ensinamentos. Nessa visão, olhei para as nuvens, e vi um demônio gigantesco, estava assentado no trono que ficava acima das nuvens. Ele não era um demônio qualquer, era um principado. Perguntei quem é este demônio. O Senhor me respondeu, é o principado da economia mundial, Mamon. É o demônio que controla todas as finanças dos bancos mundiais, das grandes empresas que fazem pactos, das bolsas de valores. Esse demônio fazia a economia de um país cair, e a de outro subir. Ele era responsável pelas crises financeiras do mundo, causava fome na terra. Vi muitas pessoas morrerem por causa de doenças, por falta de dinheiro. O Senhor disse, todo o dinheiro de meus servos, eu quebro a maldição desse principado, mas a ambição, e o coração nas coisas materiais, têm atrapalhado minhas bênçãos. Abençoarei suas ofertas de coração para minha casa. Avise as igrejas, não fazerem meus ensinamentos, da doutrina de Mamon, toda oferta é para ajudar minha obra carente. Em outra visão vi, uma igreja branca, e de dentro dela, saia uma igreja pequena e branca, e uma igreja manchada. Perguntei o que isso significa. O Senhor disse, a igreja branca que tu viste, é a minha igreja santa, que prega a minha palavra como é. A igreja pequena que sai de dentro da grande, são os meus servos, que saem de suas igrejas, e levam a palavra da verdade por onde forem. Muitos eu tiro de suas igrejas, e levanto como pastores de novos ministérios, espalhando assim, o meu evangelho.
Já as igrejas manchadas que viste, são os rebeldes que se levantam contra meus estatutos, não obedecem minha palavra, fazem divisões dentro da igreja e perseguem os que pregam a minha palavra. Esses rebelados saem de seus ministérios, e abrem novas congregações sem eu mandar, apesar deles conhecerem a verdade, e não quererem obedecer, ensinarão minha palavra, e também suas ideologias egoístas, fazendo suas próprias leis. O Senhor disse: de uma igreja santa pode sair igrejas corrompidas, e também igrejas santas, por causa de contendas e discordâncias. O Senhor mandou eu ler a passagem de Gênesis 25, 21 ao 26. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca e sua mulher concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo com um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Nessa outra visão vi um buraco negro se abrindo do chão, vi uma igreja preta saindo dela. Perguntei assustado: que igreja é essa? Aquela era a pior de todas que já tinha visto. O Senhor me disse: essa igreja foi arquitetada no inferno, ela é maligna e já vai subir para a terra. Essa igreja é de Satanás, onde minha palavra não reina, nem o meu nome. Essa igreja veio para contaminar todas as igrejas da terra, que viste nas visões anteriores. Sua doutrina diabólica vai vir como agradável aos ouvidos, e muitas igrejas da terra vão colocar como ensinamento, destruindo a minha sã doutrina. Essa é a noiva de Satanás, que virá para a terra, fazer o seu papel, para matar a fé, roubar as almas, e destruir a minha doutrina. 2 Coríntios 11, 13 e 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme às suas obras. E quem segui-lo, os seus preceitos, não herdará o céu. As igrejas rebeldes que viste nas visões, que não seguirá a minha palavra, seguirá preceitos humanos, e a doutrina de demônios, não subirão no arrebatamento. Na última visão, e vi 3 viticultores coletando uvas, cada um colhia uvas em vinhas de plantações diferentes. O primeiro viticultor colheu 100% da uva madura, ficaram sem colher outras uvas, pois estavam verdes. O Senhor disse: lembra da visão da igreja branca, que é pura na terra. No arrebatamento, a maioria subirá, mas ficará um pouco, que não estão preparados, mesmo pregando a verdade. Na outra visão, vi o segundo viticultor, colhendo 70% da uva madura, as outras 30% da videira não tinham raízes de sustentação, e estavam caídas no chão, não produzia uvas, estavam mortas. O Senhor disse: lembra dos rebelados, a igreja manchada, que saiu da igreja branca, e fundaram seus ministérios. Eles pregaram minhas palavras e suas doutrinas. Dessa vinha subirá uma parte, os que seguem a minha palavra, e a outra parte, que segue as doutrinas egoístas, de vida de seus pastores, ficará. Veio a visão do terceiro avicultor, colhendo 30% da uva madura, os outros 70% da vinha não havia uvas, eram videiras maduras e infrutíferas, não havia frutos. Das colheitas, aquela vinha de plantação, dava poucas uvas para se aproveitar. A maioria das videiras, só ocupava o espaço, naquela imensa vinha. O Senhor disse: lembra daquela visão, da igreja cheia de pedras preciosas, a prostituta que gerou outras igrejas evangélicas.
Dessas congregações são a minoria que vão subir, somente aqueles que não seguir o evangelho da carne, e me obedecer. A maioria dessa safra vai ser perdida, pois o evangelho da riqueza irá impedir deles subirem, vão ficar presos nos prazeres da vida. Apocalipse 13, 17 e 18, como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Depois, na outra visão eu vi casas de cultos, mas não servia a Jesus, vi igrejas com aparência de evangélicas, falavam de Jesus, mas escondia o seu tesouro, a salvação, e a santificação, doutrinas orientais, de Yoga, Confúcio, poder da mente, mágicas, poderes ocultos estavam ali, curas extraordinárias, através de plantas, e objetos sagrados, feitiçaria e milagres. Perguntei, Senhor, por que essas igrejas evangélicas, que pregam seu nome, estão fazendo no meio dessas seitas, que não pregam seu nome? O Senhor me respondeu: lembra da visão da igreja, que subia do inferno, são as seitas, que contaminaram muitas igrejas que pregavam minha palavra, para adotar suas práticas de feitiçarias, seu ocultismo, e suas doutrinas do inferno, e enganar a muitos. Dessas vinhas, não tenho colheita, pois pertence a Satanás, não se originou da fonte de minha palavra. Vi na visão como maçons, bruxos e feiticeiros faziam curso de teologia, e abriam igrejas que se diziam evangélicas. Vi pastores fazendo pactos de fidelidade aos demônios. Eu dizia: Senhor, o que isso significa? Ele disse: esses pactos são de inverter a minha palavra, e de nunca pregar a verdade, para que o povo não se salve, ensinando o povo a práticas do ocultismo. Diga para a minha igreja, não sair blasfemando contra as igrejas, dizendo que é o diabo. Nem tudo é o diabo, nem tudo é o Espírito Santo, eu ajo pela fé, conforme o coração de cada um. Diga para o meu povo santo, para eles orarem, e pedir o dom do discernimento, para eles poderem saber, se é o meu Espírito Santo, ou o Espírito do engano. Não é objetos ungidos que cura e liberta. Suas pedras preciosas significa que suas doutrinas são terrenas, evangelho do bem-estar, físico e financeiro. O que essa igreja oferece, é tudo o que eu tenho para dar, não oferece minha salvação, e a renúncia dos prazeres do mundo. A criança que vai nascer, dessa prostituta, são as igrejas evangélicas, que vão herdar dela sua idolatria, e impor seus preceitos humanos e suas doutrinas da carne. Eu frequentava a igreja católica, percebi que a descrição da visão correspondia a ela, e muitas igrejas evangélicas vão herdar seus ensinamentos. Nessa visão, olhei para as nuvens, e vi um demônio gigantesco, estava assentado no trono que ficava acima das nuvens. Ele não era um demônio qualquer, era um principado. Perguntei: quem é este demônio? O Senhor me respondeu: é o principado da economia mundial, Mamon. É o demônio que controla todas as finanças dos bancos mundiais, das grandes empresas que fazem pactos, das bolsas de valores. Esse demônio fazia a economia de um país cair, e a de outro subir. Ele era responsável pelas crises financeiras do mundo, causava fome na terra. Vi muitas pessoas morrerem por causa de doenças, por falta de dinheiro. O Senhor disse: todo o dinheiro de meus servos, eu quebro a maldição desse principado, mas a ambição, e o coração nas coisas materiais, têm atrapalhado minhas bênçãos. Abençoarei suas ofertas de coração para minha casa. Avise as igrejas, não fazerem meus ensinamentos, da doutrina de Mamon, toda oferta é para ajudar minha obra carente.
Em outra visão vi uma igreja branca, e de dentro dela saia uma igreja pequena e branca, e uma igreja manchada. Perguntei o que isso significa. O Senhor disse: a igreja branca que tu viste é a minha igreja santa, que prega a minha palavra como é. A igreja pequena que sai de dentro da grande são os meus servos, que saem de suas igrejas e levam a palavra da verdade por onde forem. Muitos eu tiro de suas igrejas e levanto como pastores de novos ministérios, espalhando assim o meu evangelho. Já as igrejas manchadas que viste, são os rebeldes que se levantam contra meus estatutos, não obedecem minha palavra, fazem divisões dentro da igreja e perseguem os que pregam a minha palavra. Esses rebelados saem de seus ministérios e abrem novas congregações sem eu mandar, apesar deles conhecerem a verdade e não quererem obedecer. Ensinarão minha palavra e também suas ideologias egoístas, fazendo suas próprias leis. O Senhor disse: de uma igreja santa pode sair igrejas corrompidas, e também igrejas santas, por causa de contendas e discordâncias. O Senhor mandou eu ler a passagem de Gênesis 25, 21 ao 26. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca e sua mulher concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo com um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Nessa outra visão vi um buraco negro se abrindo do chão, vi uma igreja preta saindo dela. Perguntei assustado: que igreja é essa? Aquela era a pior de todas que já tinha visto. O Senhor me disse: é seca, e fundaram seus ministérios. Eles pregaram minhas palavras e suas doutrinas. Dessa vinha subirá uma parte, os que seguem a minha palavra, e a outra parte, que segue as doutrinas egoístas, de vida de seus pastores, ficará. Veio a visão do terceiro avicultor, colhendo 30% da uva madura, os outros 70% da vinha não havia uvas, eram videiras maduras e infrutíferas, não havia frutos. Das colheitas, aquela vinha de plantação dava poucas uvas para se aproveitar. A maioria das videiras só ocupava o espaço naquela imensa vinha. O Senhor disse: lembra daquela visão da igreja cheia de pedras preciosas, a prostituta que gerou outras igrejas evangélicas. Dessas congregações são a minoria que vão subir, somente aqueles que não seguir o evangelho da carne e me obedecer. A maioria dessa safra vai ser perdida, pois o evangelho da riqueza irá impedir deles subirem, vão ficar presos nos prazeres da vida. Apocalipse 13, 17 e 18. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Depois, na outra visão eu vi casas de cultos, mas não servia a Jesus. Vi igrejas com aparência de evangélicas, falavam de Jesus, mas escondia o seu tesouro, a salvação e a santificação, doutrinas orientais, de Yoga, Confúcio, poder da mente, mágicas, poderes ocultos estavam ali, curas extraordinárias, através de plantas e objetos sagrados, feitiçaria e milagres. Igreja foi arquitetada no inferno, ela é maligna e já vai subir para a terra. Essa igreja é de Satanás, onde minha palavra não reina, nem o meu nome. Essa igreja veio para contaminar todas as igrejas da terra, que viste nas visões anteriores.
Sua doutrina diabólica vai vir como agradável aos ouvidos e muitas igrejas da terra vão colocar como ensinamento, destruindo a minha sã doutrina. Essa é a noiva de Satanás, que virá para a terra, fazer o seu papel, para matar a fé, roubar as almas, e destruir a minha doutrina. 2 Coríntios 11, 13 e 15, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme às suas obras. E quem segui-lo, os seus preceitos, não herdará o céu. As igrejas rebeldes que viste nas visões, que não seguirá a minha palavra, seguirá preceitos humanos, e a doutrina de demônios, não subirão no arrebatamento. Na última visão, e vi 3 viticultores coletando uvas, cada um colhia uvas em vinhas de plantações diferentes. O primeiro viticultor colheu 100% da uva madura, ficaram sem colher outras uvas, pois estavam verdes. O Senhor disse: lembra da visão da igreja branca, que é pura na terra. No arrebatamento, a maioria subirá, mas ficará um pouco, que não estão preparados, mesmo pregando a verdade. Na outra visão, vi o segundo viticultor, colhendo 70% da uva madura, as outras 30% da videira não tinham raízes de sustentação, e estavam caídas no chão, não produzia uvas, estavam mortas. O Senhor disse: lembra dos rebelados, a igreja manchada, que saiu da igreja branca. Testemunho da década de 80, sobre a conversão de um católico. Me chamo Heraldo Martino, sou da cidade de Pádua, Itália, sou ex-católico romano. Sempre fui um homem dedicado às orações, até que um dia, eu orei para Deus, para Ele me mostrar, se eu estava seguindo sua verdadeira palavra, ou estava errado. Ele é fiel, ouviu minhas orações, e me revelou coisas que nunca sabia, nem sonhava saber. Me converti, depois das visões que o Senhor me mostrou. Hoje não estou mais na igreja católica, estou em uma igreja evangélica. Vou relatar minhas visões. O Senhor me mostrou uma visão, vi uma de uma igreja colorida. Perguntei o que significa isso. O Senhor disse: olhe por dentro dessa igreja. Vi um salão com luzes coloridas, piscando. Perguntei: isso é um baile, não é uma igreja? Eu disse: eu nunca vi igreja assim. O Senhor me respondeu: daqui a 2 décadas, muitas igrejas na terra estarão desse jeito. Essa igreja que veres, é a igreja que se contaminou com a Babilônia. As diversidades de cores, significa a igreja moderna, e suas luzes coloridas, significa que o mundanismo entrou dentro dela. Eles vão misturar as minhas coisas santas, com as coisas profanas desse mundo. Apocalipse 13, 15 e 16, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. 16 Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Na outra visão o Senhor me mostrava uma prostituta grávida, ela estava em trabalho de parto. Depois vi uma igreja cheia de ouro. Perguntei o que significa isso. O Senhor me disse: a prostituta e a igreja de pedras preciosas, é uma só. A prostituta é a igreja que adora imagens de santos, e objetos ungidos. Eu curo e liberto